Beleza. Então, pessoal, olha só. Dando continuidade à aula de ontem, hoje nós falaremos sobre os Estados Unidos e depois falaremos sobre essa guerra comercial, né, entre Estados Unidos e China. Então, assim como nós vimos a história chinesa, né, dentro de um processo de formatação, de entendermos por que a China se tornou uma potência econômica, falaremos agora sobre os Estados Unidos. E quando eu falo dos Estados Unidos, eu estou falando de quê? Uma colônia de povoamento, beleza? E essa colônia de povoamento, logicamente, a gente já raciocina a diferenciação dele em relação às colônias de exploração, ou seja, o intuito da ocupação territorial foi justamente para a formatação de um novo país, né? E isso é um grande diferencial. Então, quando tivemos lá na história norte-americana as 13 colônias inglesas, né? O intuito delas, em sua maioria, porque tinha aquela divisão de colônias do norte e colônias do sul, mas principalmente as colônias do norte, com a intenção de formatar um novo país, de fazer com que aquele espaço, aquele território, se desenvolvesse. Então, isso diferencia, isso credenciou os Estados Unidos a buscarem um nível de desenvolvimento no qual eles se tornaram a maior potência econômica do planeta. Por quê? Porque implementaram uma série de políticas onde valorizaram a produção tecnológica, valorizaram a ciência, valorizaram o investimento interno para o seu próprio crescimento. Então, por essa condição, para chegar a uma potência econômica, os Estados Unidos tiveram uma grande relevância na atividade industrial, porque você vai pensar, na segunda Revolução Industrial, os Estados Unidos já estavam participando dela, né? Você tem a questão tecnológica, por exemplo, você pensa na terceira Revolução Industrial, a gente fala do Vale do Silício nos Estados Unidos, olha a produção tecnológica que esse país possui. Logicamente que, para fazer e se tornar toda essa potência, isso foi muito de acordo com a imposição da força, lógico, não tem como negar isso. Mas por que imposição da força? Gente, se você observar no mapa e pegar as 13 colônias inglesas, né, que faziam parte da costa leste dos Estados Unidos, você vê o território norte-americano, que vai da costa leste à costa oeste, os Estados Unidos foram anexando territórios. Comprou territórios de alguns países, mas principalmente tomou territórios do México e passou por cima da população indígena, assim como aconteceu no Brasil, né? Com aquela teoria do destino manifesto, né? E passaram por cima, dizimaram a população indígena no seu território, né? Então, ao longo da história norte-americana, nós temos também o uso maciço da força militar, né? Ou seja, para poder garantir os seus interesses e, principalmente, interferir na sua política externa. Por quê? Os Estados Unidos eles sempre têm uma interferência onde os seus interesses podem estar ameaçados. Vamos usar aqui um exemplo. Terminamos a Segunda Guerra Mundial, né? Entramos no período da Guerra Fria. Dualismo, Estados Unidos, União Soviética, capitalismo e socialismo. O que aconteceu nesse período? Poxa, os Estados Unidos foram responsáveis por financiar, apoiar governos ditatoriais na América Latina. Beleza? Justamente para quê? Porque esses governos estavam alinhados ao desenvolvimento econômico a partir do capitalismo e para impedir o avanço do socialismo na região. E o país que avançou no socialismo na América, e o nosso exemplo é Cuba, o que os Estados Unidos fizeram com Cuba? Promoveram um embargo econômico que acontece até hoje. Ou seja, existe uma interferência externa muito grande, uma política externa muito grande, a fim de garantir de seus interesses. Olha quantos conflitos os Estados Unidos se envolveram no Oriente Médio, né? E se envolveram no Oriente Médio com qual objetivo? Para garantir a sua área de influência, principalmente tendo como pano de fundo a presença de petróleo naquela região. Perfeito? Então, esses são os argumentos, esses são os fatores, melhor dizendo, que fizeram com que os Estados Unidos se tornassem o que eles são hoje. Tá certo? E nessa condição, você vai pensar, vamos buscar algumas dessas políticas norte-americanas, né? Você pensa na doutrina Monroe, de 1823, né? Na América para os americanos.
ou seja, justamente uma condição para impedir avanços, para impedir relações comerciais, econômicas de outras áreas com a América. Ou seja, dando aquela condição de que nós somos os Estados Unidos, nós vamos proteger a América daqueles que vêm de fora, daqueles que querem tirar a riqueza, querem se aproveitar da América. Olha a doutrina Monroe. Aqui uma crítica a essa doutrina justamente quando fala o seu lema, né? América para os americanos, mas na verdade seria América para os norte-americanos, né? Para eles garantirem essa área de influência. Tanto é que isso aqui lembra muito o período da emenda Platt, que foi uma emenda onde os Estados Unidos fizeram acordos com Cuba. Antes de Cuba passar pelo processo de revolução, os Estados Unidos eram um grande parceiro de Cuba. Tanto é que falamos muito que os Estados Unidos, na relação com Cuba, Cuba era o quintal dos Estados Unidos, né? E essa emenda Platt era justamente uma garantia das relações comerciais e econômicas que os Estados Unidos tinham com a ilha de Fidel, né? Essa que é a grande condição. Depois, o corolário Roosevelt, que vem dentro da mesma temática da doutrina Monroe, tá? Já foi no início do século XX, onde você vai ter o que? A política do Big Stick. Lembra disso? Do grande porrete, que era justamente essa questão intervencionista na América, tá? Para garantir a zona de influência. Aí se raciocina que depois tivemos a Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, formatação da ONU, Organização das Nações Unidas. O que os Estados Unidos se tornam? Membro do Conselho de Segurança da ONU. O que é um membro do Conselho de Segurança? É a principal organização, a principal instituição que existe na ONU. Então, mostra todo o poderio norte-americano, né? Segunda Guerra Mundial termina, vemos a Guerra Fria. O que os Estados Unidos promovem em 1947? O Plano Marshall. E o Plano Marshall foi justamente o quê? Um plano de reconstrução dos países europeus afetados pelo conflito. Reconstrução econômica. Os Estados Unidos financiariam a reconstrução desses países. E, logicamente, no momento que esses países se destinassem a receber os investimentos norte-americanos, logicamente, eles estavam entrando na área de influência dos Estados Unidos em relação ao capitalismo, fazendo frente ao que acontecia na União Soviética, no leste europeu. Então, o Plano Marshall foi um plano econômico. Então, olha aí a questão que eu estou falando a vocês, de interferência da política externa norte-americana. Eu estou dando só alguns exemplos. Eu até não coloquei aqui para vocês, mas olha só, na esfera militar, no período da Guerra Fria, em 1949, os Estados Unidos criaram a OTAN, que existe até hoje, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, que era uma instituição militar que visava a segurança dos países membros, dos países que eram aliados aos Estados Unidos e, logicamente, a política capitalista. Perfeito? E aí eu trouxe um outro assunto mais recente, para só comentar, em 2002, a doutrina Bush, né? Flávio, o que seria essa doutrina Bush? Olha só, todo mundo se lembra que no dia 11 de setembro de 2001, nós tivemos o ataque às Torres Gêmeas, né? E no momento que nós tivemos esse ataque às Torres Gêmeas, os Estados Unidos se declararam como o principal responsável por combater o terrorismo, né? Então, ele estabelece o chamado eixo do mal. Quem que era o eixo do mal? Coreia do Norte, Irã e Iraque, tá? Que seriam países, segundo os Estados Unidos, que estavam produzindo armas de destruição em massa. Depois vem a ideia de capturar o Osama Bin Laden, o principal autor, responsável, né, mentor do ataque às Torres Gêmeas. Então, tem a invasão ao Afeganistão, né? Depois, em 2003, nós temos a Guerra do Iraque. E tudo isso dentro da doutrina Bush, era justamente pensar no combate ao terrorismo. Só que acontece o seguinte, pessoal, ao mesmo tempo que você pensa, poxa, eles foram atacados e, de certa maneira, eles estavam buscando a solução desse ataque,
mas, por outro lado, eles utilizam também todo esse episódio para garantir os seus interesses. Por exemplo, eles invadem o Iraque em 2003. A invasão do Iraque foi justificada em cima do Iraque estar desenvolvendo armas de destruição em massa, o que não foi comprovado. O Iraque não desenvolvia armas de destruição em massa, e mesmo assim os Estados Unidos ficaram lá quase uma década. Então, esse contexto, a gente raciocina os Estados Unidos de uma concepção de interferência muito grande no que diz respeito a uma política externa para poder o quê? Justamente garantir os seus interesses. Essa que é a grande concepção. E aí vem o seguinte, nessa história toda, né, porque você viu, os Estados Unidos conseguem, na Guerra Fria, se sobrepor à União Soviética, então os Estados Unidos se mantêm. Acaba a Guerra Fria, nós temos a emergência de uma nova ordem mundial. O que era essa nova ordem mundial? Ela não se baseava no período, no processo militar, igual era a Guerra Fria, na ordem mundial bipolar. Pós-Guerra Fria, nós vamos ter uma ordem mundial multipolar, baseada no poder econômico. Quem seriam os polos? Os Estados Unidos, a Alemanha, representando principalmente a Europa Ocidental, e o Japão. Só que hoje a gente tem que dizer que, junto desses polos econômicos, emergiu a China. E a China emerge num contexto diferenciado, contrastando com as ideias norte-americanas. Por quê? Porque são sistemas econômicos diferentes. São sistemas políticos, principalmente, diferentes. E aí a China embate e ameaça a hegemonia econômica norte-americana. Com relação, até falarmos, pessoal, sobre esses termos, tá, de ordem mundial bipolar, época da Guerra Fria, poderio militar, que justificava a existência das potências. Ordem mundial multipolar pós-Guerra Fria, que seria baseada no poder econômico. Alguns autores até comentam que, do ponto de vista econômico, de fato, existe essa ordem mundial multipolar. Mas que, do ponto de vista militar, existe uma ordem polar, porque os Estados Unidos seriam a principal potência militar do planeta. Mas isso não quer dizer que ele tenha toda uma garantia do ponto de vista militar. Por quê? Porque você tem a Rússia muito forte, você tem a China muito forte, você tem países do Oriente Médio que têm a produção de armas nucleares. Então, isso tudo ameaça também total hegemonia norte-americana, mas não tira dos Estados Unidos um grande poder de influência, de interferência mundial. Então, você pode saber que todos os conflitos que ocorrem, os Estados Unidos estão no meio. Olha um outro exemplo, Guerra da Síria, né? Guerra da Síria. Poxa, os rebeldes contra o governo. O que os Estados Unidos fizeram? Apoiaram os rebeldes. Beleza? Aí, mas por outro lado, olha como que funciona esse equilíbrio geopolítico. Os Estados Unidos apoiaram os rebeldes, junto lá, por exemplo, com a União Europeia, mas, por outro lado, o que nós tivemos? Exatamente a Rússia, o Irã, apoiando o governo de Bashar al-Assad. Então, entra dentro desse equilíbrio, tá, de forças, justamente para a garantia de seus interesses. Beleza? Certinho até aí? Tranquilo. Aí, pessoal, a gente finaliza essa ideia. Então, olha só o contexto, olha como que foi todo o traçado para chegar até essa parte que eu vou falar agora. Falamos de China, falamos de Estados Unidos, e agora vamos falar de quem? Dessa guerra comercial, Estados Unidos e China. Beleza? E essa guerra comercial, pessoal, ela inicia de uma forma bem efetiva, tá? Bem assim, direta, seria o quê? Com o Donald Trump, né? O Donald Trump, ele, no momento que governa os Estados Unidos, ele vem com uma visão muito voltada para os Estados Unidos primeiro, não tinha um negócio disso? American First? Então, ou seja, as relações comerciais, as relações de qualquer nível que fossem, elas tinham que ser de exclusividade ou de vantagem ou de referência com os Estados Unidos. Trump pensava nesse contexto, né? Trump falava de devolver aos Estados Unidos toda a sua importância, toda a sua
interferência hegemônica. Era essa a ideia. Então, o que o Trump faz? Ele promove uma tarifação, tem 2 A's aí sobrando, uma tarifação de produtos chineses. Aumenta essas tarifações. E, consequentemente, para fazer com que os produtos chineses se tornassem menos atrativos no mercado norte-americano. A China, em resposta, age da mesma forma, e não só fazendo uma maior tarifação de produtos norte-americanos, mas a China também cria um processo para desvalorizar a sua própria moeda. E no momento que ele desvaloriza a sua própria moeda, os produtos chineses se tornam mais atrativos. E aí, o Trump acusa a China de uma interferência, de uma manipulação para fazer com que essa competição pudesse continuar. Bem, logicamente que ao longo dos processos nós temos tentativas de trégua, né? Até que tivemos uma reunião do G20 na Alemanha, só que os acordos aconteceram, as estratégias foram elaboradas, mas a prática não foi levada adiante, ou seja, os acordos estabelecidos entre Estados Unidos e China nessa trégua relativa aí da reunião do G20, nenhum dos lados cumpriram os acordos, perfeito? E os Estados Unidos sempre acusam a China de quê? Que a China participa muito das empresas estatais, ou seja, a China, não das empresas estatais, desculpa, a China, ela participa muito com capital estatal nas empresas. É o que a gente chama de subsídios, né? Subsídio você dá condições do governo interferir no desenvolvimento de algum setor econômico, né? A gente ouve falar muito quando a gente pensa em país subdesenvolvido igual o Brasil, a gente ouve muito falar de subsídio agrícola, né? É o governo facilitando a produção agrícola a fim de que o produto possa ser mais vantajoso, mais competitivo no mercado. E a China participa diretamente, do ponto de vista do Estado, no subsídio, no financiamento das empresas, para que as empresas possam ser mais competitivas, terem produtos que têm uma atração maior do mercado consumidor. E aí, dentro de todo esse imbróglio, toda essa disputa, o que nós temos de mais recente, e aí eu até acredito que são questões que a gente pode ter a probabilidade de aparecer no PISM, é falar sobre a tecnologia 5G. Né? A tecnologia 5G é o avanço das conexões do ponto de vista da internet móvel. Né? E o que os Estados Unidos fazem? Os Estados Unidos, principalmente com a empresa chinesa chamada Huawei, os Estados Unidos estão boicotando, estão impedindo a participação e a atuação dessa empresa chinesa nos seus territórios. Por quê? Porque eles acusam essa empresa de espionagem, falando que eles possuem essa tecnologia 5G de forma que eles coletam dados para fornecer informações ao governo chinês. Em contrapartida, o governo chinês fala sobre a condição de que a empresa, de forma alguma, utiliza esses dados, quebra esse sigilo. E aí fica uma condição de que os Estados Unidos não querem que haja interferência da Huawei dentro do seu território. E aí os Estados Unidos também desenvolvem a tecnologia 5G. E qual é o problema disso? Sabe qual é o problema disso, pessoal? Tem um país aí nesse planeta que fica enrolado com essas questões. Você sabe qual país é esse? Brasil. Mas por que o Brasil? Gente, tudo bem que agora o Trump não é mais o presidente norte-americano, mas o presidente brasileiro sempre teve uma adoração muito grande ao governo Trump. Em compensação, a China é o maior parceiro comercial do Brasil. E o Brasil estava numa condição de ter que decidir se vai com a tecnologia 5G norte-americana ou com a 5G chinesa. Pela lógica do processo, nós teríamos que ir em direção à chinesa. Por quê? Porque é o nosso parceiro comercial e, consequentemente, a China tem um interesse em grandes investimentos no mercado brasileiro. Em compensação, dentro de uma ideologia política, a tendência brasileira é ir para o governo norte-americano, se fosse do Trump. Porque
porque com o Biden, as relações Estados Unidos e Brasil, certamente elas vão ser estremecidas, não vão ter a mesma abertura igual tinha, ou pelo menos pensávamos que tinha, com o governo Trump. E dentro, né, dessas condições, ainda tem a emersão de um outro fator, a China, como uma grande interferência geopolítica. Eu comentei na parte 1 da aula sobre a nova rota chinesa, a nova rota da seda, né? Onde a China está fazendo investimentos pelo mundo inteiro, e isso faz com que a China passe a ter uma relação e uma influência no mundo também, né? Os economistas dizem que, historicamente, o sistema capitalista ele tinha a sua base de orientação o Ocidente, as grandes potências ocidentais. E a tendência é que haja o quê? Um deslocamento desse eixo capitalista para o Oriente, porque as principais potências econômicas do mundo vão estar na Ásia. Porque você vai pegar a China como forte, você vai pegar a Coreia do Sul como um grande país, além da existência japonesa, que é dentro de um sistema capitalista, ou seja, olha o quanto que isso tem uma interferência dentro da geopolítica comercial do planeta. Beleza? E isso, logicamente, é uma grande ameaça. Os Estados Unidos, pessoal, são considerados como uma grande potência econômica do mundo já tem 75 anos. E hoje eles veem claramente uma ameaça chinesa em relação aos seus interesses. Perfeito? Então, essas informações, né, e esses comentários que eu estou falando para vocês, isso pode servir para que vocês tenham não só argumentações para quem fizer na prova do PISM-3 as questões abertas, mas também você ter ali informações para as opções que vocês podem ter nas questões fechadas, beleza? Então, pessoal, é exatamente isso que eu tinha para trabalhar com vocês no dia de hoje, para a gente poder amarrar, finalizar a nossa aula. E, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e agradeço imensamente a presença de todos, beleza? Qualquer pergunta, pode fazer aí, tá? Então, no mais, pessoal, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Valeu?